ficar aqui, que eu não aguento não ficar muito tempo. Take. Oi, galerinha do primeiro período de Ciência Biológica da UFAL. Estou aqui hoje para fazer o meu trabalho de produção docente lá do tio Ricardo, meu careca. E eu já entrevistada será a minha professora Lênis. Oi, Lênis, tudo bom? Oi, Eduardo, que a gente tinha combinado? Você foi chamado primeiro. O nome dela é Cris. Mas a gente chama de Lênis, né? Bora lá, eu formulei algumas perguntinhas aqui que eu vou estar olhando pelo telefone para que eu faça a ela. Antes de formular essas perguntas, eu já dei uma lida na biografia dela. Então vai ser tudo aqui, calma. Começando aqui com a primeira pergunta, né? A gente sabe que o ensino médio, ali o final dele, o final da graduação, ele é um momento desesperador. De ansiedade, os sentimentos estão ali à flor da pele. E com isso eu aproveito para fazer não uma, mas duas perguntas, que ele é 10. Como foi que a senhora escolheu o curso de Ciência Biológica para estar exercendo, né, agora na sua profissão? E como a senhora escolheu a docência? Então, a biologia ela tem várias áreas, ela é muito ampla e não é só a docência que tem como atuação, tá? Uma das coisas que me atraiu nela já foi, mas ela não foi meu primeiro curso de opção, né? Eu acredito que muitas pessoas que começam na biologia não têm esse foco como primeiro curso, tá? Eu queria biomedicina. E biomedicina era um curso que nem tinha a distância, como a gente tem hoje a facilidade das universidades EAD, e não tinha nas universidades estaduais federais daqui, de Arapiraca. Só tinha em Maceió, na Uncisal, que é uma estadual. E era um curso que me atraía pelo salário, primeiro, porque ganhava bem. Ambiciosa! Pelas várias áreas de atuação e também pela atuação em si, o que faz o biomédico. E principalmente a área de análises clínicas, que sempre me atraiu. Assim, eu era fascinada por hematologia principalmente, que é a análise do sangue. Então, o primeiro curso que eu queria era esse. Fiz vestibular, não era Enem ainda, a Uncisal tem um vestibular próprio dela. Fiz, passei, mas eu não ia poder morar em outra cidade. Então, eu fui ver outras alternativas que estavam dentro da minha realidade naquele momento. E a biologia surgiu com essa oportunidade. E aí eu tinha duas opções, ou fazer na UFAL pela manhã, eu tinha feito Enem também no mesmo ano, e passei, ou fazer na UFAL, que era pela manhã, ou fazer na UNEAL, que era pela noite. E a UNEAL também tinha seu vestibular próprio. E optei pela UNEAL porque eu trabalhava. Então, o meu foco era não parar de trabalhar, era ainda ter o meu dinheiro. E naquele momento eu precisava muito. A independência é importante, né, meus amores? Importante. E a docência surgiu no meio do curso, não foi nem no início dele. Os 2 primeiros anos, assim, eu estava indo obrigada, o que eu tinha para faltar, eu faltava. Então, tem 100 aulas, eu vou faltar as 25 que eu posso. Ela não é exemplo. Não me julguem, vocês fazem a mesma coisa. E aí, a partir do 3º ano, eu tive a oportunidade de participar do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ofertado pela CAPES e pela CNPq, que eu sou bolsista hoje, inclusive, também. E a partir desse programa, eu consegui atuar, mesmo na profissão, eu consegui estar em sala de aula e eu me encontrei no ensino médio, porque o ensino fundamental não é de Deus. Só isso. Primeira pergunta respondida. Tivemos que se mudar, né? Teve uma mudança aqui de local, porque o moço estava com a caixa de som e ele interferiu no nosso áudio. Boa tarde, pessoal. Mas vamos dar continuidade à segunda pergunta. Lênis, dando ali uma fuçada na sua biografia, eu vi que a senhora colocou lá que não fez o Enem assim que terminou o ensino médio. E assim que terminou o ensino médio já deu entrada ali no setor trabalhista, né? E a senhora ainda colocou lá, faz tudo. Como foi esse processo assim para a senhora? Foi um processo que somou na sua vida? Foi bom? Não foi? Como foi aí? Conte-nos. A experiência do primeiro emprego é sempre aquele impacto. A gente sempre tem aquela... Eu tinha pelo menos uma fascinação de como seria o meu primeiro emprego, se já seria em algo que eu ia gostar. E não foi, era só pelo dinheiro mesmo. Eu era telefonista, eu fui contratada para ser telefonista. Só que quando eu cheguei lá foi diferente. Eu não fui só atender telefone, tá? Era uma empresa de táxi. Hoje a gente tem aplicativos que facilitam isso, né? Tem 99, Uber, mas lá em 2012, 13, não tinha isso. A gente tinha empresas de táxis que funcionavam, o pessoal ligava, pedia táxi, eu era a pessoa que estava lá para atender. Só que lá não funcionava só isso, tinha uma lanchonete do lado, às vezes eu ajudava, que era da esposa do dono de onde eu trabalhava. Tinha sorvete para vender, tinha DVD para vender também, vocês que não conhecem, existia isso.
tinha DVD para vender, tinha uma máquina de xerox para tirar, que inclusive tirei muita xerox lá da faculdade quando eu comecei, então aproveitei demais esse meu emprego. Foi uma experiência muito boa, porque lá eu conheci muita gente mesmo, eu troquei experiências com várias pessoas, aprendi muita coisa, tinha acesso à internet todo dia, eu tinha um computador lá que em casa eu não tinha, naquele momento, naquele período ali, 2013, 2012, eu não tinha, então pra mim foi ótimo. Foi um momento onde eu consegui pesquisar sobre os cursos que eu queria fazer, consegui fazer vários testes vocacionais para ver as áreas que eu me encaixava, porque assim que eu saí do ensino médio eu não tinha nem noção do que é que eu queria fazer. Então a primeira coisa era o emprego, era ganhar dinheiro. Para mim foi muito válida a experiência. Agregou muito na carreira dela. Segunda pergunta respondida. Bora pra terceira. Já deu, foi? Bora pra terceira pergunta. Preparada, Lene? Sim. Foi para lá. A pandemia do Covid-19 ela somou-se aos desafios enfrentados pelos professores, assim como para os alunos. A sala de aula teve que ser substituída lá pelo escritório, pelo quarto e até muitas vezes pela cozinha. Em sua biografia, a senhora falou que seu período de recém-formada aconteceu justamente nesse período de pandemia. Mas eu gostaria de saber como foi esse momento para você. Na faculdade eu já tinha atuado, como eu contei lá também, né, para vocês, eu já tinha atuado no PIBID, em sala de aula, eu já tinha sido monitora de zoologia para uma professora minha lá da UNEAL, e eu já tinha vivência em sala de aula, mas no ambiente EAD, online, não. Na faculdade a gente não aprende isso. Não aprende a gravar um vídeo no YouTube, a gente não aprende a ter um áudio bom, a gente não aprende como editar um vídeo, como fazer uma reunião no Meet. Eu não tinha essa habilidade. Apesar de eu usar muitos recursos tecnológicos nas minhas aulas. Então, simulações, eu usava muito do Google, quizzes, eu usava muito também, uso ainda. Mas eu não tinha essa vivência de gravar vídeo, de dar aula assim para uma câmera. E foi uma experiência totalmente nova. Eu digo que eu não estava preparada naquele momento para isso, mas... Nós, alunos, também não. Mas eu fui obrigada, nós, né, todos, fomos obrigados a passar por aquele momento. E a gente teve que enfrentar muito problema com a internet, que não estava todo mundo preparado para ter um monte de gente em casa usando a internet ao mesmo tempo. Os provedores mesmo tiveram que se desdobrar para poder distribuir internet para todo mundo e com uma qualidade boa, que desse para as aulas. A escola que eu trabalho, em São Sebastião, pela qual eu sou efetiva, são de alunos rurais, que estão na zona rural, que estão em sítios, então ali é que o acesso era pior ainda. Não tinha essa facilidade. A gente pode ter assim um 3G, um 4G. Naquele momento foi obrigado a tudo se desenvolver. Hoje é chiqueza. Então, hoje tem 5G, né? Tem, meu. Então, foi um desafio, mas eu também aprendi muita coisa. E muita coisa que eu posso usar e consigo usar hoje ainda. Lá, estava recém-formado, estava tentando entender o mundo ainda da docência, e aí fui para o mundo do EAD e também gostei, que hoje inclusive eu sou doutora. Teve muito meme, eu já sabia que ia ter. Então, você foi um dos que fez muitas figurinhas e memes de minha pessoa. Inclusive, quando eu fui para Santa Isabel, que é a escola na qual o Eduardo estudava, não foi um período já da transição, a gente não tinha tantas aulas online. Sai da pandemia, não tinha saído da pandemia. Não tinha tantas aulas online, mas ainda tinha. Então, essa criatura aqui foi uma das que produziram memes com minha fisionomia. Uma das aulas que eu lembro muito, assim, porque existem figurinhas até hoje rolando, foi uma que eu tava com conjuntivite e o meu olho parecia que eu tinha levado 3 murros na cara. E aí eu tive a brilhante ideia de dar aula de óculos escuros dentro do meu quarto, com a minha estante de livros de fundo. Ficou lindo. Eu tenho um arquivo só de fotos dela. Nossa. Terceira pergunta respondida. Agora vamos aqui para a quarta e última pergunta. Que é uma pergunta assim, pequena, mas que tem muito significado aí, entendeu? O que te faz acordar todos os dias e dar o melhor de si na sala de aula? Eita, racioneta, não foi a racioneta, foi o Ricardo. É pra responder mesmo? Vou responder do jeito que... Foi, vai. Nada combinado. Não foi nada combinado. Primeira coisa, meu salário. Eu disse a ela pra ela não responder isso.
mas é uma realidade, minha gente. Quem dizer que trabalha só pelo amor tá mentindo, e eu digo isso com toda a propriedade, porque eu adoro ser professora, mas eu quero meu salário no fim do mês todos os meses a minha conta. E assim, meu salário de quando eu fiz o concurso para agora, ele já deu relativamente um aumento, já melhorou com as especializações que eu fiz, e além de outras formações. Então, primeiro o salário, obviamente. Eu já disse que adoro ser professora, então é a área que eu me identifico. Eu não sairia da docência. Claro que eu pretendo ir para lugares melhores, né? Por exemplo, o Instituto Federal da Vida é o foco da minha carreira. Mas eu gosto muito do ambiente de sala de aula, de você conseguir atingir o aluno com alguma disciplina, de você conseguir atingir o aluno com algo que você conhece, que você tem vivência, que você estudou, sabe? Então, para mim, estar na sala de aula é isso, é você conseguir mudar a vida de alguém de alguma forma. É você conseguir mostrar para aquela pessoa, responder a pergunta que todo aluno faz. Para que eu vou usar isso na minha vida? Todo aluno vai fazer essa pergunta de qualquer disciplina, em qualquer disciplina, na verdade. E eu sei que quando estiver passando essa entrevista, o povo da minha sala vai dizer: biofísica, não façam isso. Com certeza vai acontecer. No tempo da sua turma, a pior parte, eu acredito, para eles foi genética. Então, os cruzamentos de Mendel eram o terror. E tem um motivo e tem uma justificativa para isso ser usado na nossa vida. Então, na biologia, não tem nada que você não vai usar na sua vida. Na biologia, nessa disciplina, que é a melhor de todas, que é a melhor de todas, bem modesta, porque eu sempre fui modesta, você vai conseguir aplicar na sua vida de todas as formas possíveis e imagináveis, sabe? Em relação ao organismo, ao corpo, a entender célula, a conseguir aplicar um conteúdo de Lei de Mendel, a entender a genética. Enfim, você perpassa por toda a grade da biologia, perpassa pela nossa vida. Então, independente do momento, ela vai ser utilizada. E é isso que me move. É estar numa sala de aula e conseguir mostrar para alguém como que a biologia vai ser usada na vida, por exemplo. E essa pergunta foi feita porque eu tenho total propriedade para falar, né? Que ela chegava mesmo, ela dava a vida dando aula dela, tá entendendo? Eu nunca vi uma professora se conectar tanto aos alunos em uma escola, né? Porque a escola, você sabe como é. Enfim, ela chegava no primeiro dia de aula, inclusive, eu lembro como se fosse ontem. Ela pegou, deu um papelzinho, mandou a gente colocar o que a gente gostava, o que a gente não gostava, tanto em matéria como no quesito fazer, né? No dia a dia. E isso faz total diferença na vida do aluno e na conectividade do aluno com o professor. Porque eu leio. Só não pego e escrevo e deixo lá, não. Eu leio e levo pra eles e passo na cara no meio do ano. E foi isso as nossas perguntas.